Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Queridos, assim de pé como você está, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a palavra do Senhor dos versículos 36 ao 47. Lucas 7, 36 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e com suas lágrimas o enxugava. Com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas. E o enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste beijos? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso, Simão, te digo, perdoado-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco lhe perdoa, pouco o ama. Pai, o que nós lemos foi a tua palavra. Ela tem poder, ela tem autoridade, ela tem peso e ela tem propósito. O que nós vamos fazer, o que eu vou fazer aqui, Senhor Jesus, na graça do Senhor, é poder trazer ao teu povo uma direção do que foi lido, e que eu não venha de maneira nenhuma, Senhor Jesus, acrescentar, alterar nada do que é da tua palavra para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus e para a tua glória, amém. Você pode estar sentado no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Queridos, como eu disse ontem, às 16 horas, quando começou o culto, hoje pela manhã e agora pela noite, onde nós vamos encerrar, e eu encerro esse tempo meu aqui nessa parte do corpo de Cristo. As palavras que o Senhor tem me dado são palavras mais de incentivo, sobre sonhos, sobre guerra, uma palavra de confronto. Mas de um tempo para cá, Deus tem me levantado para eu poder ministrar diretamente à igreja, para poder fortalecer o corpo de Cristo, essa igreja de Jesus sobre a terra, que sabemos que temos passado por tempos difíceis, complicados, com todas essas situações que temos passado. A questão da pandemia foi um desafio muito grande para a nossa vida. A crise no Brasil, que é uma coisa de sempre é um desafio para as famílias. Os problemas internos, como hoje pela manhã conversei com uma irmã sobre uma situação muito difícil. Deus colocou no meu coração para orar com uma outra agora depois por situações complicadas. Mas isso aí, como se diz, é complicado, mas faz parte, né? Até infelizmente o sofrimento faz parte da nossa vida. Agora, Deus tem me colocado muito palavras para poder edificar o corpo de Cristo, para fortalecer a igreja, para trazer a igreja a essa responsabilidade de como nós devemos andar até o arrebatamento da igreja, ou até o dia que o Senhor Jesus nos chamar.
Ontem o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração uma palavra sobre o que realmente é quando Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Hoje o Senhor Jesus colocou no meu coração pela manhã sobre a igreja do necessário. E hoje eu acredito que a mulher que mais parece com a igreja de Jesus na terra é a mulher pecadora. Porque nós somos pessoas imperfeitas, somos pessoas cheias de falhas, somos pessoas de pecados, pessoas que não conseguem acertar sempre. E se fosse para classificar a igreja de Jesus sobre a terra, não seria uma igreja santa que nunca pecou, não seria uma igreja apenas que é esforçada, mas de todas as mulheres, e a Bíblia compara muito a igreja de Jesus com a mulher, e de todas elas, das vezes, não foram tantas, também não foram poucas que eu li a palavra do Senhor, mas eu gosto muito de ver a igreja como as mulheres na Bíblia. E de todas elas, a que eu vejo que mais parece, a que a igreja tem que se identificar, que a igreja de Jesus tem que aprender, é com essa mulher que foi chamada de pecadora. Porque todos nós estávamos num mundo, num lamaçal de pecado, e indiferente de como estávamos, o Senhor nos chamou, e nós fomos para o Senhor Jesus como esta mulher foi. Depois de um dia de pecado, até o que ela ofereceu, a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Tem pessoas que falam que ela era uma prostituta, mas ninguém pode provar que é isso. A Bíblia só diz que ela era uma pecadora. Mas aquela mulher, com o salário dela, ela compra aquilo que na época era mais valioso. Ela entra dentro de um lugar que ela não foi convidada, não abriram a porta para ela entrar, ela não estava na lista de convidados, ela não era desejada naquele lugar, tanto é que quando ela entrou dentro daquela casa, já começaram a falar dela. Ela entra ali sem ser convidada, sem ser amada, ela entra ali sem ninguém querer a presença dela ali, e impressionante que ela muda todo o ambiente do lugar, mesmo sem ser convidada, mesmo sem ser desejada, mesmo sem ser amada. E tempo antes do meu pai morrer, eu não sei se ele conseguiu fazer isso, mas uma vez ele falou comigo que ele ainda ia pregar sobre a mulher adúltera de Provérbios 5 e de Provérbios 7. Tanto Provérbios 5 como Provérbios 7 fala sobre a mulher adúltera. E uma vez numa conversa ele falou comigo que ele ia desenvolver uma pregação sobre a mulher de Provérbios 5 e 7, mostrando como a igreja de Jesus estava afastando dele. Sobre o adultério da igreja com Jesus, como a igreja estava traindo Jesus, deixando de viver os seus princípios, e eu não sei se ele, antes da morte dele, ele conseguiu pregar esse sermão. Mas eu vejo que essa mulher, a Bíblia, as pessoas falam muito que a igreja somos nós, mas eu queria te perguntar nesta noite, quem somos nós como igreja? Porque é muito falado, a igreja somos nós, a Joquebede é a igreja. As pessoas que estão aqui, a igreja não é estrutura de telhado, de paredes. A igreja somos nós, pessoa. Mas quem somos nós como igreja? Como que nós estamos inseridos no mundo? O que nós estamos fazendo no contexto do mundo? Quais as características que nós estamos desenvolvendo? Porque se a igreja somos nós, quem somos nós como igreja? Se nós estamos como essa mulher, porque nós não somos santos, mas nós somos santificados por Jesus. Agora, essa igreja, ela entra no mundo, mas o mundo não entra nela. Essa igreja, ela entra ali, e o que era para os adoradores fazer, ela como pecadora, ela faz muito melhor do que aqueles que foram convidados. A igreja, ela não foi convidada para entrar no mundo. Quando Jesus morreu na cruz, e que ele cortou, o véu se rasgou e que ele deu livre acesso, a igreja de Jesus, nós fomos inseridos no mundo e com a marca de Jesus, sem ser convidados, porque o mundo nunca convidou a igreja para fazer nada. O mundo nunca convidou.
O inferno, Satanás, os demônios nunca convidou a igreja para fazer nada. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus entrou lá dentro, mesmo sem ser convidado, e ele tirou as chaves da mão do inferno, e todo o principado e potestade que estava sobre os seus ombros, todo o castigo que estava sobre nós, foi levado sobre ele. Então não houve um convite. A igreja, ela entrou no mundo, e ela teve acesso por aquilo que Jesus conquistou. Agora essa mulher, ela entra dentro de um lugar onde ela não foi convidada, onde a presença dela não era celebrada. E aqueles que estavam ali para fazer o que era para ela fazer, eles não fizeram, mas ela fez. Agora esse é o papel da igreja. O papel da igreja é a igreja ser inserida no mundo, mas o mundo não está inserida nela. Ela entra no mundo, mas o mundo não entra ela. Ela modifica o mundo, mas o mundo não contamina ela. Ela escreve uma nova história para o mundo, mas o mundo não marca a vida dela. Ela entra dentro do mundo, mas o mundo não faz o que ela faz. Essa igreja, ela pode ser conhecida como pecadora, mas o que ela faz, ninguém consegue fazer. Não tem nenhuma religião que consegue fazer o que ela faz. Ninguém consegue pregar o que ela prega. Ninguém consegue cantar o que ela canta. Ninguém consegue aproximar de Jesus como ela se aproxima. Por isso que essa igreja, cada vez mais, ela tem que ganhar força. E como eu disse, tem que mentir essa história que a igreja está enfraquecendo, que a igreja não está tendo força, que a igreja, ela está inserida no mundo, mas o mundo não apaga essa chama da igreja. Porque nós temos que entender isso. Nós não fomos convidados a isso. Mas existe uma chama, existe um espírito, existe um ide, existe uma profecia interna dentro do nosso espírito, de entrar em lugares que nós não fomos convidados, mas nós fomos convocados. Porque a igreja de Jesus, ela não foi convidada, mas ela foi convocada. Não existe um convite para você transformar o mundo, mas existe uma convocação. Senhor Jesus, Ele não convidou você a uma missão, Ele te fez uma convocação. Quando Ele chegou, foi Ele que escolheu os discípulos, Ele não fez um convite. Ele falou: para, pescador, essa é a sua última pesca. Agora você vai fazer uma outra coisa diferente. Existe uma convocação de Deus para as nossas vidas. Agora essa mulher que era chamada de pecadora, ela entra dentro de um ambiente que não era propício a ela. E é composto músicas e músicas e músicas sobre o vaso de alabastro. As pessoas falam que o que ela mais entregou ali de importante foi um perfume, porque ele era muito caro. Eu não consigo ver isso. Eu não vejo que o que ela entregou de mais importante foi um perfume, só porque o perfume era caro. Eu acredito e eu vejo claramente nesse texto que nós lemos aqui, a última menção que Jesus faz é do perfume de vaso de alabastro. Não foi a primeira coisa que Jesus falou, não foi a primeira coisa que Jesus deu valor, e não foi a isso, como eu amo cantar músicas que falam sobre o vaso de alabastro, mas não foi isso que chamou a atenção de Jesus, e não foi isso que fez Jesus ficar observando essa mulher. Essa mulher, meus queridos, ela entrou com 3 situações, dentro desse lugar que ela não era convidada, dentro desse lugar que ela não era aceita, ela mudou toda a estrutura daquele jantar, por 3 características que ela levou, e por isso que eu digo, que ela é a igreja que mais parece que nós devemos ter, porque ela não olhou para as suas atitudes, mas ela olhou por aquilo que ela podia oferecer. E isso que nós temos que entender. Se você ficar esperando você ser perfeito, para você oferecer algo para Deus, o arrebatamento vai vir, você não vai fazer. Agora aquela mulher entendeu que ela tinha algo para poder levar para Deus. Ela entendeu que ela tinha alguma coisa que ela podia oferecer para o corpo de Cristo. Ela entendeu que em Deus, mesmo pecadora, mesmo que as pessoas não olhavam para ela com cara boa, ela não estava ali para agradar ninguém. E a igreja de Jesus não está na terra para agradar ninguém, a não ser Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Essa igreja que vai herdar o arrebatamento da igreja.
igreja, ela não está preocupada com A, com B ou com C, mas ela está preocupada com o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que o Espírito Santo, ele está dizendo às igrejas. Essa igreja não está olhando para o lado, ela não está olhando para o outro lado, ela não está olhando nem para frente, ela só está olhando para cima, porque o alvo da igreja é para cima. Ela entrou e ninguém tirou ela lá de dentro. Ninguém tirou ela lá de dentro. Quem que tirou aquela mulher lá de dentro? Manda ela embora, porque esse homem aí é santo, e ela está ungindo um homem santo. Ninguém parou ela, não precisou de nenhum segurança chegar perto dela. Essa igreja entrou no mundo e ninguém para ela. Essa igreja entra no mundo e ninguém atrapalha ela. Essa igreja, ela só vai crescendo, ela só vai ganhando força, ela só vai ganhando autoridade, ela só vai ganhando palavras proféticas, ela só vai ganhando mais pessoas, ela só vai tirando como Paulinhos Bonfins, como meu pai da rua, e colocando dentro da igreja. Ninguém paralisa essa igreja, ninguém para esta igreja. Ninguém pode chamar ela de pecadora, mas quando ela mostra o que ela está oferecendo, as pessoas respeitam ela. Eu estou ficando cheia de bagagem, porque tinha mais de 12 anos que eu não vinha aqui. E eu pude escutar a história dos filhos dos pastores aqui, quando alguém, às vezes tinha muitas pessoas que estavam aqui, e que uma pessoa, o demônio pegou uma pessoa aqui na igreja aqui mesmo. A pessoa se manifestou igual cobra, diz que só os ombros que mexia, e que a pessoa rapidamente veio. Quando chegou aqui, o missionário ainda chamou. Pode vir. Repreendeu o demônio. A pessoa depois contou a história de pacto que tinha havido. Vocês estão entendendo que igreja que eu estou falando? Vocês estão entendendo que igreja é essa que eu estou falando? Essa igreja tem autoridade, ela faz, ela não negocia, mas ela fala: pode vir. Pode vir. E eu não estou dizendo aqui apenas, quando eu digo igreja, mas eu não sou pastor, eu não sou pastora. É sim. Você é pastor no seu trabalho, você é pastor quando você está tomando banho, você é pastor quando você está lavando uma louça. É pastor, pastor é cuidar de vidas. Você pode não ter um ministério de pregação. Agora, pastor, até quando você está trabalhando, com o seu testemunho de vida, você está pastoreando alguém. A palavra do Senhor diz que ela cuidou do corpo de Jesus para a morte. Ela pastoreou a alma dele. Ela trouxe alegria. Veio aí uma pessoa endemoniada. O diabo pegou ela, colocou nas costas para ela andar como cobra. A igreja de Jesus que entra no mundo, mas o mundo não entra, fala: pode vir. Vocês estão entendendo que igreja que Jesus quer levar para arrebatamento da igreja? É essa igreja. Ela tem cara, ela tem nome, ela tem autoridade, ela tem DNA, ela sabe o que é cruz, ela sabe o que é morte, ela sabe o que é ressurreição. Por isso que eu vou morrer dizendo: a igreja de Jesus não está enfraquecendo porcaria nenhuma. Está enfraquecendo quem quer ser fraco, porque quem quer ser forte está se fortalecendo. Ela trouxe o vaso de alabastro. Cada vez que eu prego sobre o vaso de alabastro, ele aumenta. Sabe quanto mais ou menos que estaria? Que era o ano todo do salário, hoje estaria em volta de 16 mil reais. Mas não foi isso que chamou a atenção de Jesus. Sabe o que chamou a atenção de Jesus? Porque essa mulher, ela entrou com 3 características, que a igreja pecadora, mas perdoada, tem que ter. A primeira, a palavra do Senhor diz que ela, chorando, regava os seus pés com suas lágrimas. Primeira característica da igreja pecadora, mas perdoada. Essa igreja, ela entra no mundo. O mundo não entra nela, mas ela entra com lágrimas. Queridos, até para sofrer, o cristão tem que aprender. Até para sofrer. Impressionante que quando a gente quer falar de sofrimento, a gente olha logo para Jó. Porque Jó sofreu muito, perdeu filho, perdeu terra, perdeu tudo, perdeu saúde.
e a gente vai se vitimizando e colocando grau no nosso sofrimento. E eu, sinceramente, como uma cristã que está aprendendo a viver nessa terra, eu prefiro olhar o meu sofrimento do ponto de vista do apóstolo Paulo do que de Jó. Porque se nós ficarmos levando o nosso sofrimento para o lado de Jó, nós vamos nos vitimizar porque nós estamos sofrendo muito. Mas quando nós olhamos para o nosso sofrimento do ponto de vista do apóstolo Paulo, nós vamos ver assim: tudo eu sofro por amor do evangelho. Nós sabemos que até o sofrimento ele tem uma causa. O Senhor não nos chamou para ser vítimas. E às vezes nós olhamos: nossa, eu estou sofrendo como Jó. Por isso que eu não tenho dificuldade quando eu falo, repito, sei que está sendo gravado, sobre a minha moça mais velha estar afastada dos caminhos do Senhor há mais de 6 anos. Eu não posso olhar isso como Jó. Ah, que sofrimento, estou aqui pregando para, sei lá, não sou boa de conta, para mais de 150 pessoas, a minha filha, coitada, está afastada dos caminhos do Senhor. Eu prefiro transportar isso, do que eu me vitimizar como sofrimento de Jó e transportar como sofrimento do apóstolo Paulo. Ela está guardada nos caminhos do Senhor Jesus. Ela só está esperando, e eu quero ministrar isso para a sua vida. Ela está guardada, mesmo que no pior lugar, mas ela está guardada. Dá para sofrer, sofre, chora, chora, fica desesperado, fica. Mas, queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos entender isso. Até para sofrer, o cristão tem que aprender a sofrer. Não é que a gente canta, vai passando pela prova, cantando glória a Deus. Pastor Laerte não cantou aqui pela manhã? Está chorando louvo, está cantando louvo. Então não é só quando eu estou cantando no louvor, é quando eu vejo que a minha filha, no último domingo, ela não foi para a igreja louvar a Deus. Até para sofrer. Essa igreja, ela entrou naquela casa, e o que ela levou primeiro é lágrimas. Essa igreja, ela sabe sofrer. Essa igreja, ela sabe passar por situações difíceis. Essa igreja, ela sabe buscar Deus, para Deus dar ela uma estrutura emocional, para ela poder passar pela prova. Essa igreja, ela chega perto de Jesus chorando, mas até para chorar, ela sabe chorar. Queridos, quando eu passei por uma das provas mais difíceis da minha vida, e ontem eu até falei isso, que meu pai chegou num tempo, porque eu tinha uma amizade muito linda com ele, e ele falou: eu não quero mais saber dos seus problemas, porque está me machucando. Comece agora a contar para o seu irmão Eliatã. E eu lembro que uma das últimas coisas que ele me aconselhou, e eu nunca mais esqueci disso, ele chegou para mim e falou assim: Joquebede, problemas são para ser eliminados. Quando você e sua irmã, vocês eram crianças, o que a sua mãe falava com vocês a respeito de segurar o xixi? Criança às vezes está brincando muito e fica segurando por causa que não quer parar a brincadeira, não é isso? E aí minha mãe sempre falava: Késia e Joquebede, vai fazer xixi, porque senão vai dar uma infecção de urina. E meu pai falou assim: é a mesma coisa. Pessoas que acumulam problemas dão uma infecção. E tem um monte de cristão infeccionado porque está acumulando problema. Então, até para sofrer, o cristão tem que saber sofrer. Sofrimento não é para ser acumulado. Sofrimento é ser levado nos pés do Senhor Jesus, fazer propósito de oração, clamar ao Senhor Jesus. Querido, eu faço cadernos de oração desde quando eu tinha 19 anos de idade. Nem sei quantos que eu tenho. E todos eles, quando Deus me dá uma coisa, eu coloco no final um O, um J e um ponto de exclamação, que quer dizer: obrigado, Jesus. E eu tenho muitos obrigados, Jesus, nos meus cadernos de oração. Essa igreja, ela tem que saber o que é lágrimas. Mais do que lamentar, porque eu tenho uma filha afastada dos caminhos do Senhor, é eu já colocar ali pela fé, que ela já está tocando o violão dela de novo, que toca lindamente para o Senhor, e eu sonhar com isso, porque eu sei que isso vai acontecer. Até para chorar, essa igreja tem que saber chorar. Ela era uma pecadora, mal amada e mal olhada pelo mundo, mas o que ela chegou primeiro fazendo foi chorando, e as lágrimas dela alcançou o coração de Jesus Cristo. Até para chorar, essa igreja de Jesus, quando entrou no mundo, ela aprendeu a chorar. Até para sofrer, nós temos que aprender, nós temos que entender.
Você é diferente, então até a sua maneira de passar pelo sofrimento tem que ser diferente. Quando eu perdi o meu pai, a melhor maneira que eu encontrei para poder sofrer o que eu estava passando é continuar fazendo o que ele estava fazendo, e tenho muita alegria de ter feito essa escolha na minha vida. Uma semana depois, eu estava pregando o lugar dele, no lugar que ele foi. Para mim isso não foi um peso, para mim isso foi uma honra, porque cristão, até para chorar, ele tem que saber como chorar. Eu preferi chorar pregando e fazendo o que ele fazia, do que ficar dentro de um quarto escuro lamentando porque ele foi embora. Queridos, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Ele vai na frente abrindo caminho. Ei, Deus está te dando uma oportunidade. Pelo sofrimento você gerar grandes experiências. Se você conversa com a minha mãe, você vai ver ela rindo de comer sopa de macaco no resguardo do meu irmão Eliatã. Queridos, até para sofrer, a gente tem que saber como sofrer. Essa igreja que entra no mundo, mas o mundo não entra nela, até para sofrer, ela aprendeu. E uma coisa que nós precisamos, até o arrebatamento da igreja, nós vamos passar por situações que nós não vamos querer passar. Então senta na escola de Deus e pede Ele para poder te ensinar. Um dos primeiros livros que eu li, que meu pai me deu, eu tinha 14 anos de idade. Seja bem-vinda, minha amiga Provação. Foi um dos primeiros livros que ele me deu. O primeiro que eu li foi O Peregrino, e o segundo foi Seja Bem-vinda. E um outro que ele me deu, A Patrola de Deus, um trator vindo e uma pomba vindo em cima desse trator. Até para sofrer. Essa igreja, ela entra no mundo, mas ela tem lágrimas. Antes de olhar para o vaso do alabastro, que todo mundo pega, que aquela mulher levou, essa mulher, ela entrou, e a primeira coisa que ela fez, a palavra do Senhor diz, chorando muito, ela regou os seus pés com lágrimas. A segunda característica que essa igreja, ela entra no mundo. Essa mulher, essa igreja, ela entra com lágrimas, mas ela também entra com beijos. Beijava-lhe os pés. E interessante que quando o dono da casa olha a atitude daquela mulher, e que Jesus vai ali cobrir aquela mulher por aquilo que ela estava fazendo, Jesus fala para ele assim: olha, Simão, porque era a tradição dos jantares, quando chamavam pessoas para poder jantar, de pegar um azeite, ungir a cabeça antes do jantar, e também de beijar as pessoas. E aquele convidado não tinha feito isso, e ainda estava ignorando aquilo que aquela mulher tinha feito. E aí o que acontece? Jesus chega para ele e fala assim: essa mulher, você não me deu um beijo sequer. Agora essa mulher, ela não para de me beijar. Interessante que a Bíblia diz que ela chegou nos pés de Jesus e ela chorou. Agora os beijos, ela não parou. O tempo todo que Jesus ficou ali, porque ele está dizendo aqui, e para mim não falar errado, eu gosto de ler em pelo menos 4 traduções, todas as traduções falam que ela não parava de lhe beijar os pés. Todas as traduções da Bíblia vai dizer: ela não me parou de beijar os pés. Essa igreja, ela entra no mundo com lágrimas. Essa igreja, ela entra no mundo com beijos. Há 8 anos atrás, eu quebrei os 2 ossos de sustentação da minha perna. Eu confundo meio o nome disso, eu não gosto de falar não, mas acho que é tíbia e fíbula. Eu quebrei, eu tenho 18 parafusos na minha perna esquerda. E 2 coisas que eu amava muito fazer, que era usar salto e dançar com os jovens da igreja. Eu tinha um projeto na cidade de Mutum, chamado Guarda Mirim de Mutum, e eu tinha um trabalho com 240 jovens de 14 a 18 anos. E todos os eventos da prefeitura, eu dançava junto com eles, nas praças de Mutum e nos lugares. E o que eu mais amava era dançar com aqueles meninos e de usar o salto mais alto que eu conseguia.
E uma das primeiras coisas que o fisioterapeuta falou comigo, e o médico que me operou e que colocou essa placa de sustentação na minha perna, e disse: Joquebede, só o tempo que vai dizer se você vai poder dançar de novo e se você vai poder usar os seus saltos de novo. E para mim foi uma das notícias mais tristes que eu tive na minha vida. E eu estava fazendo um dos maiores eventos que eu fazia na cidade de Mutum, que era um congresso de mulheres, com muitas mulheres. E eu tive que fazer todo esse congresso de muleta, com um monte de coisa na minha perna. E tinha um homem lá na cidade, numa cidade vizinha, que sempre fazia as artes da camisa do congresso. E eu sempre valorizei muito as camisas, eu sempre orava, pedia a Deus sabedoria, e depois que eu conheci esse homem, ele começou a fazer, e era só falar ele o nome que ele dava a direção para a camisa do congresso. E eu queria falar sobre autoestima, por causa do que estava acontecendo comigo, porque eu estava muito machucada. Porque o que eu mais amava era dançar com aqueles meninos na cidade, e eu não tinha uma palavra de esperança para isso. E esse homem, quando ele foi para fazer, ele falou que ele ficou 3 horas diante da arte da camisa, e ele não conseguia fazer a arte. A mulher dele, chamada Estela, que estava com câncer, já em quase fase terminal, parou atrás dele no computador, e ela já sabia da minha história, e disse assim: Edgar, você vai colocar borboletas. Por isso que quem já me conhece, já me perguntou, sempre vai me ver com alguma coisa de borboleta, e minhas filhas falam: no meu quarto não entra, porque a casa já está muito lotada de borboletas. E na época, coloca borboletas nessa arte, porque eu e essa pastora, hoje nós estamos dentro de um casulo. Ela está sem esperança que ela vai voltar a fazer o que ela mais ama, que é dançar com os jovens da cidade e também de usar salto alto. E eu estou com câncer em fase terminal. Pode ser, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas uma certeza eu tenho, que um dia o Senhor Jesus vai nos tirar desse casulo, e nós vamos voar pelas nações para fazer aquilo que Deus quer. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo, mas eu sei, eu nunca tinha feito nada. Era aquela fase que eu contei para vocês ontem, de uma pessoa tímida, de cara com raiva, brava, que os tios chamavam de jararaca. E ela disse assim: essa pastora, o Senhor vai tirar ela desse casulo, e ela vai voar sobre nações. E quando ela começar a voar sobre nações, ela não vai parar nunca mais. E quando eu recebi essa palavra, que ela mandou ele me falar isso, nós fizemos um caderno de anotação, e o relato dela foi: a Estela morreu 4, 5 dias depois, mas a palavra que ela profetizou na minha vida, mesmo com o sofrimento, se cumpriu, está se cumprindo e vai continuar se cumprindo até a volta de Jesus Cristo, porque essa igreja de Jesus, ela tem beijos. Essa igreja de Jesus, ela sabe beijar. Essa igreja de Jesus, ela sabe relatar o amor de Deus pelas suas atitudes. Uma mulher, mesmo que em câncer terminal, ela soube trazer uma palavra profética para uma pessoa que estava sem esperança. Essa igreja, ela está entrando no mundo, ela está vindo com lágrimas, ela sabe o valor das lágrimas, e ela sabe o propósito das lágrimas, e ela sabe como que chora. Essa igreja também está entrando no mundo, e essa mulher, ela tem beijos. Essa mulher, ela sabe como amar o corpo de Cristo. Ela sabe como trazer uma palavra do Senhor Jesus para essas pessoas, mesmo que ela está precisando de uma palavra. Essa é a igreja que Jesus quer que movimenta a terra. É para essa igreja que eu estou falando aqui nesta noite. É para essa igreja que eu falei ontem de tarde, que falei hoje pela manhã e que estou falando agora. Essa igreja de resultados, de produtividade. É uma igreja que entra com lágrimas, é uma igreja que entra com beijos, e é uma igreja também que a palavra do Senhor diz: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Essa igreja que Jesus está chamando, ela tem lágrimas, ela tem beijo e ela tem unção. Mais do que o vaso de alabastro, mais do que oferecer algo para o Senhor Jesus, essa igreja pecadora, mas perdoada,
que está entrando no mundo, mas o mundo não entra nela. Ela está entrando desde quando Jesus conquistou o lugar dela aqui. Mesmo que a igreja de Jesus, como os meninos estavam falando comigo, que o prefeito de Belo Horizonte fez, que ele não facilitou na questão da pandemia para a igreja não é, esqueci a parte, não é mais essencial. Essa igreja, ela entrou no mundo, e ela não é essencial para o mundo, mas isso não é uma desculpa para ela fazer o que ela foi chamada para fazer. Como eu disse, nós não temos desculpas, nós temos propósito. O servo de Deus, ele não tem desculpa, mas ele tem propósito. E quando ele vive o propósito, ele não aceita uma desculpa. Por isso que ela entra e ela cumpre o propósito. Porque ela não olhou para o que as pessoas estavam fazendo. Ela não olhou como o ambiente mudou quando ela entrou, mas ela continuou firme naquilo que ela estava fazendo. Ela entrou com as suas lágrimas, ela entrou com seus beijos. E queridos, a pecadora, aquela que não era desejada, a palavra do Senhor diz que ela ungiu Jesus. Ela fez o que todo mundo falava que não era para ela fazer, engraçado, né? E é isso que Jesus falou para nós, para a gente entrar nesse mundo e fazer aquilo que a gente achava que a gente não ia ter capacidade para fazer, mas a gente faz muito bem, e vai continuar fazendo muito bem, mesmo com os nossos defeitos, dificuldades, lutas, nós sempre vamos ser aquele povo que sabe fazer muito bem, lágrimas, beijos e unção. Essa igreja sabe chorar, essa igreja sabe beijar o corpo de Cristo sobre a terra. Naquela época as cadeiras não eram altas como essa. Naquela época as pessoas ficavam praticamente deitadas. O corpo de Jesus estava preparado para receber aquilo que aquela mulher estava para fazer. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela preparou o corpo de Jesus para a sua morte. Agora essa igreja que antecede o arrebatamento da igreja, aquela mulher, ela preparou o corpo de Jesus para a morte. Agora nós estamos preparando o corpo de Jesus para o arrebatamento da igreja. Ela ungiu Jesus para a morte, agora você tem uma missão muito mais bonita do que a dela. A sua missão é ungir a sua família, os seus sonhos, o teu chamado, o teu propósito, as tuas línguas estranhas, o teu tempo que você está tomando uma ceia. Olha só que aquela mulher já foi privilegiada, porque ela ungiu o corpo de Jesus para a morte. Agora eu, Joquebede, sou muito mais, porque eu estou ungindo o corpo de Jesus para o arrebatamento da igreja. Aquela mulher ungiu o corpo de Jesus, ela chorou, ela veio com lágrimas, ela veio com beijo para a morte. Agora, por isso que meu irmão está falando lá gritado todo domingo, para de falar que nós estamos vivendo o pior momento. Pior é quando Jesus destruiu tudo, ficou só 8 habitantes sobre a terra. Aquela mulher ungiu para a morte. Você está privilegiado, você está ungindo o corpo de Jesus para o arrebatamento da igreja. Quem que está com mais, quem está com a média melhor, ela ou você? Nós. Jesus já destacou, porque ela ungiu o corpo dele para a morte, e nós, que é para o arrebatamento da igreja. Os teus sonhos é a última situação da igreja de Jesus na terra, por isso que você não pode desistir dele. A tua família é a última situação de Jesus sobre a terra antes do arrebatamento. Para que eu vou ficar toda chorosa, porque minha filha está afastada dos caminhos, Senhor? Eu estou tendo uma oportunidade de poder, com minhas lágrimas, beijos e unção, ter a certeza que ela vai subir comigo no arrebatamento da igreja. Essa igreja, ela entende o que é lágrimas, beijos e unção. Queridos, há uns 3, 4 meses atrás, nós tivemos na Igreja Batista da Lagoinha, que um casal que veio morar do Paraná na nossa casa, porque ele passou para ser promotor de justiça em Belo Horizonte, e ele ficou na nossa casa até arrumar, e eles, né, Batista da Lagoinha, todo mundo quer conhecer a estrutura da igreja, e eles quiseram ir, e eu, minha mãe e minha menina mais nova, nós fomos levá-los. Quando nós chegamos lá, e lá é uma igreja que vai muitas pessoas famosas,
e tinha um pastor, cantor muito famoso ali dentro da Igreja Batista da Lagoinha, e eu não acompanho nada de moda, não sei, o vestido mais caro que eu tenho custa R$100, e olha que deve ser 1 ou 2 que eu tenho, e aí eu não acompanho essas coisas, e na hora que nós chegamos lá, tinha um pastor, cantor lá, e a minha menina, mas a mulher desse pastor, falou assim, meu Deus, o fulano está com uma blusa de R$13 mil, e aí eu fiquei assim, quê? Existe blusa de R$13 mil? Eu falei, mãe, existe. E essa blusa dele custa R$13 mil. Eu falei, meu Deus, como que uma pessoa usa uma blusa de R$13 mil? Eu falei, Débora, mas como você sabe que estava com uma blusa de R$13 mil? Eu falei, pela estampa, mãe, essa estampa é da marca lá, que eu até esqueci a marca, e é da coleção nova, e por isso que eu sei que ela custa R$13 mil. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Quanto de dinheiro que esse homem tem para usar uma blusa de R$13 mil? Mas na mesma hora, o Espírito Santo foi, né, me deu uma sacudida aqui na minha cabeça. Eu falei, mas qual é o problema dele usar uma blusa de R$13 mil? Jesus usou um perfume de 16 mil. Então, por que eu vou ficar importando que ele está usando uma blusa de 13 mil? Mas o que o Espírito Santo falou comigo? O negócio não é você usar uma blusa de 13 mil reais. O problema é como que você está usando essa blusa de 13 mil reais. Porque Jesus usou um perfume de 16 mil reais, mas ele não cobrou para ele poder usar aquele perfume. Jesus, ele não exigiu que aquele perfume foi usado. Então eu falei assim, se esse pastor está usando uma blusa de 13 mil, porque alguém doou para ele, ou porque é fruto do trabalho dele, mas ele não cobrou, glória a Deus. Agora Jesus, ele usou um perfume de 16 mil. Não há problema nenhum nisso. O problema é como ele adquiriu isso. O que eu quero dizer, que existe a unção verdadeira e existe a unção falsa. E a unção que aquela mulher ungiu Jesus com um perfume de 16 mil, era uma unção verdadeira. Então o problema não é o preço da unção, o problema é o valor, porque tem muita gente que está comprando unção. O problema não é a unção, o problema é como você está adquirindo a unção. Porque tem a unção verdadeira e tem a unção falsa. E a unção que fez aquela mulher derramar 16 mil reais em cima de Jesus, era uma unção verdadeira. O que nós precisamos de entender, é o que a Joquebede está aqui, trazendo essa unção. Que unção é essa? Porque gritar, muita gente sabe gritar, e grito não traz unção. Agora o que nós temos que entender, é que unção é essa que está nos levando à igreja. Que unção é essa que está nos levando a sair de casa e adorar um Deus verdadeiro? O problema não é a blusa que se usa de 13 mil reais, o problema é como se usa isso. E a minha palavra como profeta do Senhor nessa noite, o que você está fazendo e como você está fazendo a unção que Deus deu para a tua vida. Que seja uma unção muito cara, que seja uma unção que não tenha como comprar, que seja uma unção sobrenatural, mas que não seja comprada para ser jogada fora, mas que seja uma unção que vai transformar a tua vida, a tua história, e ungir o corpo de Jesus para o arrebatamento da igreja. Todos têm unção, mas tem a unção falsa e tem a unção verdadeira, e nós precisamos de conquistar essa unção verdadeira. Aquela mulher, ela entrou com lágrimas, beijos e unção. Até para sofrer, o povo de Deus tem que aprender. Não vamos ser vitimizados como Jó, mas vamos aprender como Paulo. Até o sofrimento, ele tem um propósito. Eu vou saber como beijar o corpo de Cristo sobre a terra. Eu vou saber como espalhar o amor de Cristo sobre a terra. Eu vou poder fazer o bem, mesmo que o bem não está acontecendo comigo. Hoje a missionária me fez uma pergunta a respeito de uma situação própria minha, sobre uma situação que eu tive de ter algo próprio meu, e eu abri mão desse dinheiro, de direito, para eu poder abençoar uma pessoa, e não sei quando eu vou ter isso, mas eu sei que eu fiz uma atitude de amor por um sonho de uma pessoa. Queridos, é Deus que guarda, é Deus que dá, é Deus que faz, a nossa vida está na mão dEle. O que nós temos que entender e aprender é a arte de lágrimas, beijos e unção. Essa igreja sabe chorar, essa igreja sabe beijar, e essa igreja sabe ungir
o corpo de Jesus Cristo. Como eu disse ontem, o que Deus me trouxe para fazer aqui é fazer uma construção de mensagens sobre a edificação do povo como igreja. Deus não me trouxe aqui para poder falar sobre problemas, sobre promessas, embora deu para falar algumas coisas, mas é para poder trazer uma palavra de confronto a respeito de quem é a igreja de Jesus sobre a terra. De qual é o nosso papel, de não desanimarmos diante do que está acontecendo, mas nós nos posicionarmos e entender essa missão da igreja sobre a terra. Mais do que oferecer algo para Deus, o que Deus mais quer não é um vaso de alabastro, porque ele é caro, mas o que ele quer é os seus frutos internos: lágrimas, beijos e unção. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Essa igreja, ela tem algo para oferecer. Essa igreja, ela não tem para oferecer aquilo que está fora, mas é aquilo que está dentro. Antes do seu cargo, o que tem que brilhar para o Senhor não é o seu cargo da igreja ou o que você faz, mas são as intenções e a intensidade do que você faz para Deus. Eu queria nesta hora te levar a um momento de reflexão na sua vida. Eu comecei essa mensagem dizendo que é muito falado que a igreja somos nós, mas eu quero que você reflita nesse momento: quem é você como igreja? A igreja somos nós, mas quem tem sido você como igreja? Se a igreja somos nós, qual tem sido o seu papel como igreja? O que é que você tem feito de lágrimas, beijos e unção? Existe a unção verdadeira e existe a unção falsa. Existe a unção que tem propósito e princípios, e tem uma unção que ela é vazia. Não se importa o que você está adquirindo com a unção que Deus te deu, mas importa o que você está fazendo. Não há problema no pastor usar essa camisa cara, mas como ele adquiriu. Que unção é essa que você está adquirindo? Qual é a unção que você está aqui nesta noite, neste momento? Qual é o propósito de vida que você vai sair aqui depois desses 3 dias de ministração, de confronto sobre a igreja? Queridos, essa verdade tem que inflamar no nosso coração. Aquela mulher preparou o corpo de Jesus para a sua morte. Nós estamos preparando o corpo de Jesus para o arrebatamento da igreja. Ela cumpriu o propósito dela. E em nome de Jesus Cristo, eu quero ministrar sobre a tua vida. Que você tenha uma porção dobrada de lágrimas, de beijo e de unção. Todos os irmãos
seu amor, infinita humildade. Peça mais dele, diga. De ti. Diga menos de mim, diga. E menos de mim, oh, oh. E menos de mim. E menos de mim, oh, oh. E menos de mim. Levanta suas mãos ao céu e diga que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a tua glória infinita. Diminua com a tua glória infinita humildade. Essa igreja que tem sido convocada nesse tempo do fim, ela não para porque ela tem certeza desse propósito. Antes daquela mulher entrar dentro daquela casa, ela sabia dos desafios que ela ia encontrar ali dentro. Mas ela já foi resolvida, porque o que ela queria oferecer para o Senhor já estava implantado dentro dela. E o que faz diferença dentro da igreja verdadeira de Jesus é porque ela sabe o que está implantada dentro dela. Ela tem uma convicção do que realmente ela quer e do que ela está disposta a fazer para o Senhor Jesus. Ela foi mal olhada, mas ninguém impediu ela de fazer. E por isso que eu digo que a igreja de Jesus, ela não vai ser impedida e nem paralisada, porque aqueles que estão conseguindo cumprir isso, tem essa chamada de convicção guardada dentro do teu espírito. E como ontem eu estava dizendo, Deus não é um segredo para ficar escondido na nossa vida. E eu termino os meus 3 dias aqui nesta igreja, querendo incomodar o seu espírito, a trazer à tona, a trazer a memória, a trazer a revelação sobre a tua convicção de ser uma igreja em Cristo Jesus. Essa oração que eu estou fazendo, ministrando e profetizando sobre a tua vida, querido, que em nome de Jesus, essa convicção ela não morra, mas ela exploda dentro do teu espírito, no nome santo de Jesus Cristo. Ontem eu me emocionei ao ouvir a Kézia dizendo sobre uma pregação que ela lembrou do meu pai de muitos anos atrás. Essa é a igreja que Jesus quer, que mesmo que eu passe por momentos difíceis, eu não esqueço daquilo que foi implantado dentro da minha alma e do meu espírito.
Deus está te dando uma oportunidade nesta noite para você trazer à memória aquilo que pode te trazer esperança. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa no momento como você está, de fraqueza. Essa igreja pecadora, mas perdoada, ela tem feridas, mas a ferida não atrapalha o seu destino. Ela tem lutas, problemas com filhos, com maridos, com esposas, com ministérios. Mas as suas lágrimas, os seus beijos e a sua unção é o seu propósito, é a sua convocação. E eu te convido nesta noite a levantar as tuas mãos como um sinal de lágrimas, de beijos, de unção, de clamar o renovo de Deus e dizer como o apóstolo Paulo dizia: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O Senhor me renova, o Senhor me capacita, o Senhor me justifica, o Senhor me livra das humilhações, o Senhor me livra das minhas guerras, o Senhor me dá autoridade profética para quando a palavra faltar, eu me levanto como profeta da minha vida e eu profetizo no mundo natural, no mundo espiritual, que a minha fé, a minha esperança, o meu amor está em Cristo Jesus, porque eu sou a igreja do necessário. A igreja do necessário evita o desperdício e não tem falta de nada. Por mais que a minha luz não fique acesa o tempo todo, eu vou brilhar em Cristo Jesus. Eu sou a igreja que está entrando no mundo, mas o mundo não entra em mim. Podem me falar que eu sou pecadora, mas eu sou perdoada. Com a tua mão levantada, eu queria que você profetizasse para a tua vida: eu sou um pecador, mas sou perdoado. Essa igreja sou eu. Eu estou chegando. Eu estou fazendo. Eu tenho lágrimas, beijos, unção. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa igreja sou eu. Eu tenho um propósito de vida. Eu tenho um chamado, um nome, uma história. A mulher pecadora já foi. Agora sou eu. O privilégio de ungir, de beijar e de chorar pelo corpo de Cristo, pela minha vida, pelos meus sonhos. Eu sou a igreja escolhida para marcar o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Obrigada pelo carinho, obrigado pelos presentes, obrigado pelas palavras, obrigado pela casa tão cuidada, obrigado pela máquina de café, porque a irmã teve uma profecia assim: se ela anda tanto, se ela roda tanto, ela deve tomar muito café. Toma café o dia todo. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Missionária Madalena, pastor Laércio, Késia, Laercinho, Kathleen, muito obrigado por me levar para comer todos os dias, para perguntar o que eu quero. Saiu ali, já perguntou o que eu quero comer. Eu sou acostumado com isso não, gente. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Késia, pelo carinho comigo. Eu gostei tanto de você ter falado, que eu te abracei igual meu pai falou, que eu tenho alguma coisa do meu pai, me ganhou.
Jesus te abençoe, viu, minha querida? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Levanta as suas mãos pro céu. Minha vida dou a ti, Senhor, e rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida. A ti, Senhor, e rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim, faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Você pode aplaudir Jesus?